Olá, alunos Ateneu, eu me chamo Mariana, nós estamos mais uma vez num vídeo aula, certo? Onde nós estamos focando na disciplina de Geologia e Geomorfologia. É importante frisar que nossa plataforma está à disposição de vocês, certo? Onde nós temos atividades, as provas globais. Sigam o cronograma e os nossos tutores estão à disposição de vocês, ok? Sou, como já dito, professora Mariana. Nossa disciplina vai focar na geologia e geomorfologia, certo? É importante frisar que nós vamos dar a unidade 1 e 3, certo? E vamos ter, dentro dessas unidades 1 e 3, nós vamos ter materiais, estruturas, processos e escalas de tempo e espaço, certo? No sentido de que também vamos saber sobre tectônica de placas e processo geológico na formação de rochas. Professora, não vai ser dado ou a unidade 2 e 4. Nós estamos tentando, certo, estudar uma possibilidade, mas por hora nós vamos frisar a unidade 1 e 3. Por quê? Porque essa é que cai na nossa prova global, certo? O que é o universo, né, gente? Por que estudar primeiro o universo? Como é que se estuda as rochas sem a gente estudar o universo? Ou seja, para a gente estudar as rochas, gente, a rocha, certo? É o resultado, certo? De todos os acontecimentos, fenômenos naturais se concentra na rocha. É como se a rocha fosse um produto de fenômenos de chuva, de sol, terremoto, de formação, né, de relevo. Então, a rocha, ela é resultado disso aí. A origem do universo, certo? Para isso, a gente precisa estudar o quê? O universo. E dentro disso, no princípio, né, havia uma grande concentração de matéria e energia, certo? Até que aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, houve o quê? Uma grande explosão. Chamada o quê? Qual era o nome dessa explosão? Big Bang, né? O Big Bang, né, foi a explicação científica mais aproximada, certo, para a origem do universo. Essa teoria, certo, do Big Bang, ela consiste em quê? Consiste no momento da explosão que deu origem ao universo, entre 12 a 15 bilhões de anos atrás. A partir do primeiro centésimo, certo, gente, de segundo, após a explosão, o universo começou o quê? A evoluir. O que é que significa isso? Evoluir, ele já começou com a Terra, com os outros planetas, professora? Não. O universo, ele começou a se esfriar. Como ele teve uma grande explosão, quando a gente explode, gente, a gente faz o quê? A gente emerge, né? Então a gente espalha. E aí ele começou a se espalhar, formando poeiras cósmicas, formando pequenos, médios a grandes meteoritos. E aí até mesmo formando depois de um certo tipo de resfriamento, o que? Planetas. Onde dentro desses planetas existem um sistema de
uma dinâmica diferente, certo? Um sistema de funcionamento, né? E aí, esse Big Bang, certo? Ele, ele, ele veio com a teoria mais aceita para esse surgimento do universo, onde esses três autores, ó, Gamow, Alpher, Hermann, certo? Numa reconstrução da história do universo, né, que ele diz que 1 milésimo do primeiro segundo depois do início até 300 mil anos depois, essa data marca um evento importante que deu a origem ao quê? A radiação cósmica de fundo. O que é que significa isso? O cosmo começou uma mancha, né, para que começasse o surgimento das estrelas, dos planetas, das galáxias, né? Como é que se diz? Dos planetas, do Sol, né? Enfim. Aí, a idade do universo é composta também pela 13,7 bilhões de anos-luz em constante expansão, e a margem de erro é de 0,2 bilhões, para mais ou para menos, né? E aí, essa composição química é de 75% de hidrogênio e 25% de hélio, nessa primeira explosão, certo, gente? Após a explosão, se deu 2 compostos químicos, hidrogênio e hélio. Outros elementos resultam de explosões estelares. O que significa isso? Onde, depois do hélio, depois do hidrogênio, eles foram o quê? Elementos se encontrando e se formando em outras reações. A partir disso, resultou em outras explosões dentro desse universo. Uma magnitude igual a do Big Bang, professora? Não. É uma explosão igual a do Big Bang? Não. Outras explosões menores. Essa concentração da matéria no universo, no início, um átomo de 2 hidrogênios por metro cúbico, né? O universo é constituído o quê? Por galáxias, certo? E aí, e por gases e poeira, certo? Dentro disso, eu quero que vocês saibam que houve, dentro dessas galáxias, uma formação também de hélio, de hidrogênio, outras reações, outras substâncias e assim por diante, certo? É como se a gente tivesse vários cidades em um estado. Vocês imaginem um estado que não é dessa magnitude toda, né? Porque o universo é muito, não sei, 100 milhões de vezes luz, né? Maior do que um estado infinitas vezes maior, né? Então, vocês só imaginem por um estado, certo? Que está organizado, certo? Em cidades, e onde as cidades é um comparativo com as galáxias. As galáxias são as cidades, onde dentro dessas cidades cada canto tem uma função ou uma importância, certo? A evolução do universo teve início logo após a explosão de uma bola de matéria compacta, densa e quente, com um volume aproximadamente igual ao volume do nosso sistema solar, certo, gente? Ou seja, essa explosão desencadeou uma série de eventos cósmicos, formando as galáxias, as estrelas, os corpos planetários e, eventualmente, a vida na Terra.
A explosão, gente, a evolução desse universo, certo? Quero que vocês saibam, é que ela se deu hoje a evolução da Terra e, consequentemente, os seres humanos, os animais atuais. Então, o universo, certo, está em constante evolução. Nós não estamos parando por aqui, certo? Então, professora, há outras vidas fora da Terra? Lógico que sim. Não necessariamente uma vida igual a nós, ou necessariamente igual a nós. Quero que vocês entendam isso. Pode ser que existam seres humanos mais evoluídos que a gente, ou seres humanos menos evoluídos, ou igual a gente em outra vida, outra Terra, em outro planeta, em outra galáxia, né? Ou pode ser que existe outro tipo de vida semelhante aos seres humanos. E não só os seres humanos, né, professora? Sim, aos animais, as plantas, tudo, a água, os relevos, a geologia, tudo, gente. Então, a vida não se resume só aos seres humanos, né? A vida se resume a uma dinâmica e um sistema ou um ecossistema que se tem em outro ponto, outro local, outro planeta ou outra galáxia, certo? Da grande explosão até os nossos dias, ó. Esse aqui é um quadro que eu coloquei aqui para vocês, onde o universo, o Big Bang, né, o raio do universo, onde o primeiro 0 segundos foi a explosão do Big Bang. Depois, os 10 a 32 segundos foram os primeiros elementos. O 1 segundo, olha, gente, é o resfriamento. 300 mil anos atrás, a evolução está lá. 1 bilhão de anos atrás, primeiras galáxias. Tá vendo as galáxias aqui, gente? E 12 a 15 bilhões de anos atrás foram o quê? O universo moderno, hoje, o atual. O professor Marcelo disse que não está em constante evolução? Lógico que está. Por quê? Porque como o Big Bang, antes do Big Bang, vocês imaginem aí, como é que era antes do Big Bang? Como foi que o universo se convergeu a uma bola do tamanho de um sistema solar, né? E depois ele explodiu? Será se existia um outro universo e ele foi se convergendo a essa bola e ele explodiu? Ou será se ele era só um buraco negro, né? Aí, as galáxias, certo? São as são as principais, certo? Grupos que constituem o universo, certo? A formação de galáxias estelares, né? São formados pela contração dos gases devido à ação gravitacional. Grupo local da Via Láctea, ou seja, são 17 galáxias, certo? A Via Láctea, certo? Ela é construída aproximadamente a 10 a 11 elevada a 11, certo? Estrelas, forma de disco achatado, certo? A espessura do núcleo do disco, desculpa, 10 a terceira anos-luz, do disco 10 a quinta anos-luz, certo? A observação, 1 ano-luz significa o quê? 9,46 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, certo? Quilômetros. Isso significa o quê? 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. A composição básica
certo? Ela é composta por estrelas, gases e poeira cósmica. Sobretudo, a distribuição das estrelas é par de braços espirais. Gente, o que é que significa isso? Professor, o que é que isso tem a ver com geologia e principalmente com geomorfologia? Significa que isso é a origem de uma determinada galáxia, que é um determinado planeta, ou em um determinado tipo de paisagem, que determina um tipo de rocha, um tipo de geologia, um tipo de geomorfologia. Vocês estão vendo a importância da origem do universo? Enfim, é isso mesmo. Arqueozoico, bem aqui, gente, ó. Tô voltando de novo, vai. Aqui vocês podem ver a Serra do Rio Rastro, certo? Que é a formação arqueozoica. Ela faz parte também do pré-cambriano. Essa serra, ela é desde o início das primeiras formações do terreno, né, da geomorfologia, do relevo, né, brasileiro. Isso é importante porque é composta, ela tem uma era, né, uma hereditariedade de fenômenos que aconteceu com ela, tanto de chuva, de sol, de vento. Então ela passou por eras interglaciais, frio, né? Uma terra mais quente, uma terra mais fria. Então ela passou por vários tipos de fenômenos. Isso é importante frisar porque ela está até hoje aqui, né? Atualmente. E isso se dá a importância dela, porque ela é desde o pré-cambriano, ela é muito velha, né, gente? Aqui é uma estrada da Graciosa, Serra do Mar, no Arqueozoico também, do pré-cambriano. A Serra dos Carajás, certo? No Pará, formação proterozoica, no pré-cambriano também. E aqui, outra era geológica, é o Paleozoico, 600 milhões de anos, é de 3,1 a 600 milhões, que onde os períodos dele se consistem em Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. O Permiano, primeiro anfíbios e répteis. Carbonífero, formação de carvão mineral. O Devoniano, última glaciação brasileira. O Siluriano, vegetação marinha, avança sobre a terra firme. O Ordoviciano, multiplicam-se os peixes. E o Cambriano, surgimento de sedimentação intensa, certo? A outra era é a Mesozoica, que é o Cretáceo, Jurássico e o Triássico. O Cretáceo, as primeiras aves. O Jurássico, derrame de Trapp. E o Triássico, separação de Gondwana. Ou seja, gente, na era Mesozoica, significa que no Jurássico e no Triássico surgiu grandes movimentos dentro da Terra, onde fez com que o derrame de Trapp se formasse e a separação de Gondwana acontecesse. Essa separação de Gondwana significa o quê? A separação, o começo da separação dos continentes, certo? Que implica também nos tipos de rocha e nos tipos de geomorfologia. Aqui é a separação de Gondwana, que é a separação dos continentes, vocês estão vendo? Separação da África com a América, com a Oceania, com a Ásia e assim vai. Derrame de Trapp, outro fenômeno natural que aconteceu. E aí vocês podem ver que são vários, foi um movimento tectônico, certo?
E aí aconteceu isso aqui, ó. Ela tem um solo altamente produtivo, certo? E ela tem também uma geomorfologia altamente é, hereditária, né? Vocês estão vendo que são grandes blocos, ou seja, teve um processo hereditário de formação aqui, né? As eras geológicas, certo? Que também existe a Cenozoica, de 70 milhões de anos, certo? Fez com que os acontecimentos são o terciário e o quaternário. Dentro disso, o terciário, ele se finda no final deste período, os continentes têm um delineamento atual, ou seja, o que tem agora no terciário. E o erguimento dos Andes, Rochosas e Alpes. A era foi dos mamíferos, começou a aparecer nós, mamíferos, as baleias, os seres humanos, as vacas, né? Deixa eu ver o que mais. Os peixes. Não, os peixes não, desculpa. Ai, gente, a cabra, mamífero, o cachorro, o gato, enfim. O quaternário é as últimas glaciações, né? E aparecem os hominídeos, certo? E a formação do Pantanal. As rochas, existem 3 tipos de rochas, certo? As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, certo? As rochas magmáticas existem as intrusivas e as extrusivas. Intrusivas é que acontece a formação dentro, certo? Submerso, dentro da terra. E extrusivas acontece fora da superfície, né? Ou seja, da forma emersa. As rochas sedimentares, elas têm 3 tipos: clásticas, orgânicas e químicas, certo? As clásticas, ela provindo do exemplo, o arenito. Um exemplo de orgânica é quem? Calcário, carvão e petróleo. E químicas, estalactites e sal-gema. As metamórficas, elas têm 2 tipos: calcário, que é o mármore, e o arenito, que é o quartzito, certo? Aqui temos 2 tipos de rochas, né, que é o granito e o arenito, e acredito eu que sejam metamórficas. Aqui temos o mármore, né, estalactites e as estalagmites, né, que é as sedimentares. E, por fim, gente, aqui eu quero que vocês visualizem isso, que nós temos a estrutura interna da Terra, certo? Onde nós temos, aqui só são, professora, é estruturado só em 1, 2, 3, 4 camadas? Não. A estrutura da Terra tem vários tipos de camadas, mas assim, as principais que vocês devem fixar é o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta, certo? Dentro dessa estrutura, nós temos na crosta, certo? Nós temos uma espécie de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, gente, é como se elas fossem uma tampa, certo? Imaginem vocês uma tampa que ela está sendo vários tipos de tampas rodeadas, estão em cima de um círculo, uma esfera, e onde essas tampas elas têm aberturas, certo? Para que
um manto ou um magma, né? Se a Terra respire, para que dentro do núcleo, que é o da Terra, né? Ela não exploda. Imagine vocês, sabe o que? Uma panela de pressão. A panela de pressão, ela não pega pressão? Do mesmo jeito, é o núcleo da Terra. Ela está em constante pressão. Só que para poder a panela de pressão respirar, às vezes a gente faz assim, ó, mexe no topinho, né? Faz. Do mesmo jeito é a Terra. A Terra, ela tem o núcleo dela, tá em constante pressão, mas para ela respirar um pouquinho e não explodir, certo? Ela faz o quê? Ela tem aberturas dentro de forma de forma de placas tectônicas. Essas placas tectônicas é que vão ajudar a Terra a respirar, fazendo com que elas se mexam, certo? De forma paralela, certo? Entre elas, né? Ou de forma convergente ou divergente, certo? Dentro disso, certo? Essas placas tectônicas, certo? Elas vão se mexer, certo? Para que a Terra respire um pouquinho. E aí, elas se mexem tanto de forma entrando uma na outra, ou ela se mexe se separando, ou ela se mexe se divergindo, né? E aí, dentro dessa figurinha aqui, a gente pode ver que, por exemplo, nesse Pacífico aqui, a placa tá o quê? Entrando dentro da América do Sul, da placa do América do Sul. Entre a América do Sul e a África, debaixo do Atlântico, existe uma fronteira de placas. Ela está o quê? Se separando, se divergindo. Do mesmo jeito é a placa da África. Ela está o quê? Se separando, se divergindo, certo? Professora, já viu convergindo? Tá aqui, ó, do Pacífico. Ela está entrando, ela está convergindo dentro da placa da América do Sul. E se forma o quê? Forma-se grandes, o quê? Relevos. É aqui que entra o quê? A geomorfologia. Por quê? Porque a geomorfologia, ela vai ajudar, ela ajuda não, ela é influenciada pelas essas placas, pela formação das placas, de como as placas tectônicas se comportam, certo? As pressões do magma, correntes de convecção no interior da Terra. Aí, gente, eu queria só mostrar a vocês como é que funciona porque dentro do nosso planeta, né, Terra, debaixo da crosta terrestre, nós temos mantos de magma, né? Ou seja, se forma as correntes, é como se fosse uma água, mas não é, muito mais denso. E aí essa massa, né, essa massa de magma, ela é, ela é, ela funciona de movimentos circulares, certo? Esses elementos de um vulcão, certo? Os elementos de um vulcão, o vulcão serve para quê? Também para ajudar a Terra o quê? A respirar. No sentido de que ele é sempre debaixo ou de uma. Ele sempre está em cima ou de uma tectônica, de uma fronteira tectônica, ou ele está em cima de uma falha, certo? De uma falha na Terra. Aí, aqui são os abalos sísmicos, certo? Que eu quero dizer o quê? Porque entre uma placa e outra existem terremotos. Onde
O epicentro é sempre onde aconteceu o terremoto, certo? O ponto onde a placa e a outra se mexeu. E isso solta o quê? Ondas sísmicas, irradiando o quê? Todo o resto da região, né? As placas tectônicas, certo, gente? Como eu já falei, ela se diverge e ela se converge. Quando ela se diverge, certo? Ela existe o chamado rifteamento. Rifteamento. Quando é esse rifteamento, professora? É quando duas placas se separam. Isso tem aonde, professora? Entre a placa da América, certo? E a placa da Eurásia, que é a placa lá da América do Norte e a placa da Eurásia, certo? E zona de uma divergente, que é um rifteamento continental. Aqui é uma oceânica em cima, ó. E aqui embaixo, a B, ó, zona de rifteamento continental. Ela, por exemplo, tem lá na África, que é a placa da África e a subplaca da Somália. Ou seja, existe um rifteamento aqui, duas placas se separando. Outro processo que é de placas, que é as placas convergentes, quando elas se entram, né? Ó, tá vendo aqui, ó, a placa do Pacífico entrando na placa, né, das Filipinas, certo? Entrando. Eu não disse a vocês que sempre, corriqueiramente, entre uma placa e outra, em cima está o quê? Um vulcão, certo? Geralmente acontece isso. E aí, gente, existe também a placa, né? Entre ali foi a convergente, né? E aqui, por exemplo, outro exemplo é a placa de Nazca com a placa da América do Sul, né? Outro exemplo aqui é a placa, né, do Himalaia com a placa da Eurásia, certo? Isso aqui é a do convergente. Divergente, vamos lá, recapitulando. Existem 3 movimentos de placas tectônicas: divergente, convergente e, por último, transformante, certo? Essas transformantes, vocês decorem aí. Eu costumo dizer que é as placas que se namoram. Por quê? Porque elas se roscam. Elas ficam se roscando. Seja de forma horizontal, assim, ó. Primeira figura aqui, ó, gente, ó. Um para cima, outro para baixo, né? Um para o lado, outro para o outro, ou seja, de forma vertical, elas ficam se roscando, certo? Exemplo disso, né? Isso se chama falha de Santo André, certo? Ou seja, gente, eu disse aqui que nós temos falhas. As falhas geralmente são placas transformantes, certo? Entenderam? Eu falei aqui das falhas, por quê? Porque as falhas também geralmente têm-se o quê? Vulcões em cima, certo? Aí nós temos aqui os tipos de movimentos. As placas, ao se deslocarem em uma relação, a outra apresentam 3 tipos de movimentos, foi falado aqui. Esses 3 tipos, movimentos convergentes, né, que a gente disse aqui, característicos por ser um movimento de colisão entre as placas. 3 interações mecânicas diferentes atuam entre as placas com movimento convergente. Quais são? Em cada tipo de interação associa-se algumas consequências específicas.
Quais são elas? Continental com continental, certo? Aí, qual é as consequências? Ó, as cadeias, a zona de subducção, certo? Tá aqui, ó, mostrando aqui para vocês. E como, por exemplo disso, o movimento pode ser citado o quê? A indiana com a euroasiática, certo? Outro tipo, né, é a oceânica com a continental, certo? Que é a convergente. Cinturões vulcânicos, tá vendo? Os vulcões, montanhas litorâneas, de fossas oceânicas, né? Que tá bem aqui, ó, a setinha mostrando. Como, por exemplo disso, a placa de Nazca com a sul-americana. A oceânica com a oceânica, aí, dessa interação tem-se a formação o quê? De fossas abissais, de arcos de ilhas, certo? Como, por exemplo, quem? A do Japão com a do Pacífico, certo? E aí, pode-se observar que as montanhas têm origem como consequência de movimento convergente, ou seja, gente, quase todas as montanhas do mundo foram feitas de placas que entram uma na outra, certo? Aqui eu botei uma animação, mas ele não está, não dá para ver, mas é só mostrando o tipo de placa convergente entrando uma na outra, certo? Movimento divergente caracteriza por ser o quê? Um movimento de separação entre as placas, certo? Existem duas interações diferentes com a placa divergente. Com o movimento divergente. Para cada tipo de interação, associa coisas específicas, fossas tectônicas ou Rift Valley. Essa aqui, desculpa, gente. Quando as duas placas se separam, vocês estão vendo as setas se separando, certo? Ou ela faz uma fossa tectônica, vocês estão vendo a fossa aqui, ó. Significa o quê? A fossa tectônica. A fossa tectônica significa que nós temos uma espécie de tipo de fossa mesmo, certo? Com um manto. Em cima existe vários tipos de quê? Vulcões, cadeias vulcânicas. O Rift Valley é duas placas se separando, certo? Onde eu tenho uma fossa tectônica e ainda tenho uma espécie de escalamento de vários tipos de quê? De superfícies. Essas Rift Valleys, vale ressaltar, que são superfícies que foram rebaixadas devido à separação de duas placas. Exemplo disso, quem é? Lagos tectônicos, né? Existentes, sabe aonde? Na África. Outro exemplo que existe de relação entre as placas, a África e da Somália. Dorsal oceânica ou montanha submarina, certo? Existe o quê? Como consequência, a interação tem-se o quê? A formação de zona de agregação, isto é, a área onde ocorre a saída de material do manto para a crosta. Vocês estão vendo, né? A expansão do mar, como na cordilheira, né? Atlântica e dorsal atlântica. Aqui, ó, vocês estão vendo a dorsal, ó? Dorsal do Atlântico, dorsal do Pacífico. E aqui a formação da Península do Sinai está ligada ao movimento divergente entre as placas. Aqui é outra animação que eu queria que vocês vissem, mas entre uma placa e outra, mas dá para ver que convergente é quando as placas se separam.
Movimento tangencial. Professora, é tangencial, não é transformante? É transformante. Por quê? Porque é um movimento paralelo, as duas placas que se namoram. Que é dominado por tanto de falhas. Geralmente, quando a gente tem movimento tangencial ou transformante, geralmente nós temos, como consequência desse movimento, tem-se as instabilidades tectônicas, ou seja, terremotos. É um contato conservativo entre as placas, certo? Pois a litosfera não é criada ou destruída durante o quê? Olha, a falha de Santo André, né? É uma falha norte-americana, né? Aqui do mesmo jeito, é uma animação, para vocês verem. E aí, na próxima aula, eu quero que vocês vejam já o que é uma rocha, os tipos de rochas, para a gente poder entrar na geologia e geomorfologia do nosso conteúdo, certo? Tchau, tchau, tudo de bom, até a próxima. Gostaria aqui de agradecer, certo, pela nossa aula. Importante destacar que nossas atividades, mais uma vez, nossas atividades, nosso prova global, nosso material consta todo na plataforma. E boa sorte e até a próxima aula, certo? Nós na próxima aula vamos falar sobre mesmo que é uma rocha, em específico geologia, vamos falar sobre geomorfologia, né? Os terrenos, os relevos e etc. Obrigada e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.